Bom dia, gente. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade, muito ansiosa, e ela tem um hábito há muitos anos de sempre me perguntar se eu sei se os pais das amiguinhas dela estarão no culto, quando a gente está se deslocando para o culto. E aí eu sempre falei com ela, desde pequenininha, eu falei, filha, os amigos são legais, é importante, mas a gente vai para a igreja não só por causa dos amigos, mas principalmente por causa de Jesus, né? Então hoje é um dia bacana da gente colocar isso em prática, né? Você que veio hoje para o Restore para ouvir o Ricardo Costa, você vai me ouvir e eu espero que você ouça com graça e que nós tenhamos de verdade um tempo bom aqui juntos. Eu queria me manter dentro do tema que foi a proposta desse encontro, que o Ricardo falaria, o pessoal até tirou ali porque a foto ia ficar muito diferente, o Ricardo de mim, que é vida e ministério no contexto do reino de Deus. Por que eu queria permanecer nessa mesma proposta e a razão disso? Geralmente, ou nem sempre, nós conseguimos pensar a nossa vida e pensar o nosso ministério na plataforma do reino de Deus. Comumente, nós cristãos, comumente nós líderes, comumente nós pastores, concebemos um projeto de vida à parte do projeto do reino de Deus e temos a capacidade de estruturar um modelo de ministério que passa mais por outros tipos de modelo de carreira, muitas vezes, do que o modelo apresentado pelo reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo para nós. Então eu queria, nesse tempo que a gente vai ter juntos aqui, conversar um pouco com você dentro dos 20 primeiros versículos do Evangelho de Marcos, do capítulo 1 de Marcos, os 20 primeiros versos. E por que Marcos? Porque, como você conhece e sabe, cada evangelho tem o seu destinatário específico. João escreve para os gregos, Mateus escreve para os judeus, Lucas escreve após uma pesquisa detida para alguém que ele se refere como Teófilo, para apresentar a vida, a obra, a mensagem de Jesus. E Marcos escreve para romanos, mas na verdade Marcos está escrevendo para cristãos vindos do paganismo, convertidos do paganismo para o cristianismo e vivendo na cidade de Roma. E como era essa cidade? Como era a cidade de Roma nos dias em que Marcos escreve esse evangelho? Roma era uma cidade de contrastes. Roma era a mais cosmopolita das cidades do seu tempo. Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes. Era um centro cultural, econômico, político, militar, impressionante, admirado. Roma hospedava várias culturas, vários povos, várias religiões. Roma era uma cidade altamente politeísta. Você podia adorar a sua divindade, contanto que você continuasse reconhecendo a divindade também do imperador. Roma tinha construções monumentais, uma efervescência cultural que atraía muita gente, um luxo que era esbanjado pelos ricos da sociedade daquele tempo, e tudo isso fazia de Roma não apenas um lugar admirado, mas como lugar admirado, um destino turístico muito desejado pelas pessoas. Todo mundo queria conhecer Roma, todo mundo queria estar em Roma. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para a história, sobretudo do tempo da redação do Evangelho de Marcos, a gente entende que havia ali também em Roma extrema pobreza e extrema miséria. Na mesma cidade do luxo, na mesma cidade da efervescência cultural, na mesma cidade dos monumentos construídos que encantavam e impressionavam, havia também muita miséria, muitos escravos viviam em condições subhumanas. Alguns historiadores chegam a afirmar que em Roma a corrupção e a decadência moral eram tão grandes que a cidade chegava a exalar um mau cheiro dos seus bares, dos prostíbulos que marcavam presença naquela cidade. E nessa cidade, então, de contrastes, nessa cidade de luxo e de miséria, de prazer e de decadência, uma igreja foi plantada. Havia ali uma comunidade cristã. Havia ali um grupo de homens e mulheres parecidos conosco que um dia, em suas histórias de vida, foram alcançados pela mensagem do Evangelho, creram nela, renderam seu coração a ela e passaram a caminhar na dinâmica do Evangelho e construir as suas vidas nessa dinâmica e reunirem-se como igreja.
Esses cristãos sofriam perseguição exatamente por causa da sua fé em Jesus. Porque, embora habitassem uma cidade marcada pela permissão de todos os tipos de culto e todos os tipos de divindade, os cristãos constituíam um grupo religioso problemático, muitas vezes condenados como ateus, sobretudo estes vindos do paganismo, que antes serviam a muitos deuses e agora falavam da unicidade de um único Senhor, de um único Salvador. E então eles eram perseguidos exatamente por conta dessa inflexibilidade, essa indisposição de, entre outras coisas, adorar também ao próprio imperador. E eu sei que você conhece os registros históricos. Eu sei que você sabe que durante o tempo de um domínio do Império Romano, cristãos eram queimados vivos, cristãos eram lançados em arenas para serem pisoteados por touros pesadíssimos, eles eram enrolados em peles de animais para serem devorados por leões famintos, e uma plateia extasiada assistia tudo, aplaudia, celebrava o espetáculo. É para esse tipo de gente que o Evangelho de Marcos foi escrito. Essa informação é extremamente importante para que a gente entenda a razão de Marcos ser um autor diferente de Mateus, que não se preocupa em apresentar uma genealogia de Jesus, diferente de João, porque não se preocupa em entrar num embate filosófico com a mentalidade grega dos seus dias, diferente de Lucas, que não está preocupado em organizar e concatenar para que alguém entenda as minúcias da vida e da obra de Jesus Cristo. Marcos está escrevendo para uma comunidade cristã, para um grupo de cristãos marcados por sofrimento, e era extremamente importante ele iniciar o seu evangelho, escrito para essa igreja de mártires, da seguinte forma, versículo 1 do capítulo 1 de Marcos: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Algumas pessoas pensam, em nossas igrejas isso é bem comum, que Jesus Cristo é tipo um nome duplo, igual Maria Luísa, João Pedro, José Carlos. Mas a gente sabe que Cristo é título, Cristo é um ofício. Marcos, quando escreve Jesus Cristo, princípio do evangelho de Jesus Cristo, ele está preocupado em, na primeira frase do seu testemunho, do seu relato a respeito de Jesus, identificá-lo, apresentá-lo, relembrar aquela comunidade de homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus, quem era o mestre a quem eles seguiam, quem era o Cristo a quem eles se devotavam, o Senhor, o Jesus a quem eles se devotavam. Ele é o Cristo. De forma direta, ele está afirmando, porque esse é o significado de Cristo, ele está afirmando que Jesus é o Rei ungido de Deus. E quando ele escreve dessa forma, muito provavelmente, o coração e a mente dos cristãos que habitavam em Roma no primeiro século não tinham uma percepção bíblica tão fragmentada como nós e os membros de nossas igrejas temos hoje. Nós temos a tendência de olhar para o texto bíblico como fragmentos, e a gente procura em fragmentos do texto bíblico porções que nos auxiliem num momento específico da história da vida da gente. Mas na antiguidade não era assim, não deveria ser assim para nós hoje. Eles aprendiam, na fé cristã, a olharem a Bíblia ou a olharem para a revelação de Deus como uma grande história que inclui as suas vidas, que inclui a origem de quem eles são. Então, quando Marcos escreve princípio do evangelho de Jesus, o Cristo, imediatamente na mente desses cristãos convertidos do paganismo, vem a lembrança de que Marcos está falando daquele que por gerações era a esperança de um povo, por causa da promessa de Deus, de que um dia Deus traria ao mundo um rei ungido, enviado por ele, e esse rei instauraria o reino dos céus entre os homens. Era o fim da desigualdade, era o fim da injustiça, era o fim da imoralidade, era o reino de Deus entre os homens. E por todo o Antigo Testamento, a fé dos nossos irmãos e irmãs antes de Cristo era essa fé então prospectiva. Eles aguardavam, eles esperavam, os profetas anunciavam a chegada desse rei. E agora Marcos está começando o seu evangelho dizendo: esse é o princípio do evangelho, essa é o comunicado da boa notícia a respeito de Jesus, o Cristo. Aquele que os nossos antepassados sempre aguardaram, aquele que a nossa origem de fé sempre esperou,
Hoje nós temos ele não de modo mais prospectivo, não olhando para frente aguardando que ele venha, mas olhamos de modo retrospectivo. Temos uma história, ele veio. É assim que Marcos começa. Era uma forma dele se referir então ao Messias. O Messias que não seria apenas mais um rei, mas que seria o grande rei. E como você sabe, nos tempos antigos, a chegada de um rei num dos domínios de seu reino sempre devia ser precedida por um arauto, por um mensageiro. O trabalho do mensageiro era chegar antes ao povoado, à aldeia, ao domínio daquele reino e anunciar aquele povo e preparar aquele povo para a visita do seu rei. E mais do que preparar as pessoas para que o rei não chegasse de surpresa ou os pegasse de surpresa, esse mensageiro trilhava o caminho que o rei trilharia depois, observando os perigos do caminho, os transtornos do caminho e tirando os impedimentos do caminho para a passagem do rei que viria depois. E os profetas do Antigo Testamento, Malaquias, Isaías, profetizaram que a chegada do rei ungido dos céus, a chegada do Messias, seria também precedida por um mensageiro, alguém que prepararia o caminho. É por isso que Marcos, então, traz de novo a memória desses homens e mulheres cristãos e fala de João. Ele diz no verso 2, conforme está escrito no profeta Isaías, e ele cita primeiro Malaquias: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E ele diz no verso 4, assim surgiu João no deserto, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Marcos está dizendo o seguinte: há um testemunho histórico de que o Jesus de quem estamos falando é o Cristo esperado, porque ele também foi precedido por um mensageiro. Veio João antes dele, preparando o coração de homens e mulheres em Israel para a necessária transformação de percepção, para a instauração do reino de Deus em suas vidas. João veio pregando o batismo de arrependimento. E uma coisa que é curiosa é que, embora João fosse um sacerdote, tivesse linhagem sacerdotal, ele não é encontrado no templo, mas no deserto. Ele não é encontrado no templo comendo das iguarias que eram levadas pelo povo como oferta de alimento para os sacerdotes, mas ele está no deserto comendo gafanhotos e mel silvestre. Ele não estava no templo vestido com uma roupa pomposa e litúrgica que mostrava a diferença dele como sacerdote do povo apenas povo. Ele estava num deserto vestido com pele de camelo e cinto de couro. Certamente João era uma voz profética ao status quo religioso do seu tempo. Ele dizia: embora eu pudesse estar entre vocês, os líderes e as autoridades, que no entanto, embora estejam no templo, pervertem o povo, desviam o povo, eu faço da minha vida uma mensagem antagônica à mensagem de vocês. Enquanto vocês estão no templo, eu não me associo a vocês, eu vou para o deserto. E o texto diz que o povo ia até o deserto para ouvir João. E então ele fala, Marcos aqui fala da chegada do Messias sendo precedida por um mensageiro que é João, e eu não sei se você é capaz de perceber até esse ponto o que está acontecendo aqui. Os cristãos que estavam lendo essas palavras viviam sob circunstâncias que os convidavam a abandonar a esperança. Todos nós sabemos o que é sofrer. Todos nós sabemos o que é tristeza. Todos nós sabemos o que é sentir medo de perder algo que é caro para nós e, às vezes, perder alguém caro para nós ou perder a nossa própria vida. A gente conhece essa dimensão humana do temor, da ansiedade e da angústia. Mas esses homens e mulheres que receberam primeiro esse relato do Evangelho de Marcos eram pessoas debaixo de constante sofrimento. Eram pessoas tomadas de perdas, privações, ofensas, perseguição e tortura. E era importante que Marcos começasse o seu relato sobre a vida de Jesus dessa forma, lembrando para cristãos em agonia que aquele por quem estavam entregando a vida não era uma simples autoridade qualquer. Não, eles não estavam morrendo por um idealista que os convenceu a morrer pelo seu ideal. Eles estavam rendendo a vida pelo Rei dos Céus que veio até eles, pelo Salvador, por aquele que veio estabelecer o reino de Deus primeiramente no interior deles,
Porque a realidade do reino de Deus não veio de forma pomposa, militar ou política, mas o reino de Deus chegou em revolução interior primeiro. Nas palavras de um homem aparentemente pobre, filho de carpinteiro. Jesus é o Redentor prometido que veio estabelecer o reino de Deus. Por isso, o Evangelho é para nós muito mais do que um conceito. Por causa de Jesus e do que Marcos está fazendo aqui, a gente entende que o Evangelho é muito mais do que uma ideia ou muito mais do que um discurso. Porque se o Evangelho fosse apenas um discurso, ainda que eloquente, se o Evangelho fosse apenas uma ideia, ainda que muito bem elaborada, ele seria muito pequeno. O Evangelho é essencialmente uma pessoa. O Evangelho é a boa notícia de Jesus para aqueles que sofrem, porque Jesus é a personificação da esperança. Tente se colocar no lugar desses homens e mulheres lendo esse texto, temendo pela vida, não sabendo se na manhã seguinte estariam vivos, se teriam seus filhos arrancados de seus braços. Mas agora eram lembrados a respeito do testemunho da vida de Jesus e, acima de tudo, sendo apresentados a esse Cristo como não um rei humano qualquer, mas o rei eterno que haveria de vir, que sempre foi o objeto da esperança do povo de Deus e agora poderia permanecer como a esperança desse povo e dessa gente. Aqueles que viviam em agonia eram agora lembrados a respeito do rei que veio para estabelecer o reino de Deus, onde a dor não mais existiria, a morte não mais estaria presente, injustiça ou sofrimento não mais seriam notados. E esse reino já havia começado na vida daquela gente. Esse reino já havia iniciado no coração daquela gente. E é por isso que nenhuma provação do viver poderia ofuscar a beleza dessa certeza vindoura. Eles podiam dizer: o reino começou. Ele não é concreto, porque eu ainda sofro com o rei pelo reino. Ele não é concreto, porque eu ainda sou alvo de injustiça. Ele ainda não é concreto, porque ainda eu sou assolado pela dor da perda. Mas ele já começou em mim, e ele mudou a percepção do meu coração, para que eu não seja mais movido apenas por vistas ou circunstâncias, mas pela esperança de que o rei veio, começou uma obra no meu coração, começou uma obra no seu povo, e essa obra será plena e perfeita na concretude do reino de Deus, quando ele vier plenamente. E Marcos fala mais. Eu te convido a saltar um pouquinho para o verso 9 até o 11. Ele diz: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Ele apresenta o rei, ele apresenta o mensageiro que vem antes do rei, e ele diz como esse rei entra no palco do seu ministério. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és meu filho amado, de ti me agrado. Essa cena do batismo, além de linda, tem um significado maravilhoso para a gente. No livro de Gênesis, a Bíblia descreve a criação original de todas as coisas como uma obra do Deus Trino. Você sabe como é que é o texto? Que Deus estava no princípio criando todas as coisas. De que Deus cria pelo poder de sua palavra, e João, no começo do seu evangelho, vai dizer que o logos criativo, ou a palavra da criação, o verbo da vida, é o Filho de Deus, é o próprio Cristo. Então ele estava lá no princípio, criando todas as coisas. E o relato de Gênesis diz que quando Deus cria, o Espírito Santo pairava ou movia-se sobre a face das águas. E o verbo para mover-se no hebraico trazia, na verdade, a ideia de bater de asas. Inclusive algumas tradições, algumas versões antigas do texto hebraico trazem a ideia de que o Espírito Santo pairava, batia asas como pomba na face do abismo ou na face das águas. Agora Marcos está dizendo para a gente que assim como a criação do mundo foi um projeto do Deus triuno, a salvação e a restauração de todas as coisas, desse mundo que se perdeu no Éden, desse mundo maculado pela presença do pecado, essa restauração que estava agora começando naquele momento com a chegada do rei que está sendo anunciado, também era um projeto do Deus triuno, porque a gente vê a trindade no batismo. Está o Pai, que é a voz vinda dos céus e que todos ouvem dizendo: tu és meu filho amado, de ti me agrado, o meu deleite está em você, o meu prazer é você, meu filho amado. O Filho está sendo batizado, a própria palavra eterna que encarnou, está ali, em carne e osso.
O Espírito desce, assim como na criação, como pomba, sobre Jesus, como um selo do início de seu ministério público. E isso fala para a gente do quanto Deus se importa conosco, ao ponto de se envolver. Como Deus se importa com o mundo que Ele criou, e não o abandonou quando esse mundo foi rompido pelo pecado, mas Deus se envolveu. Deus é eterno, completo no seu próprio ser. Deus nunca precisou criar seres que o adorassem, como se ele sofresse algum tipo de carência existencial. E há pessoas que pensam nisso, olha, Deus é eterno, e estava lá eternamente no nada, e o nada deve ser muito cansativo. Então Deus já sendo visitado ali por um quadro de depressão, ele teve uma ideia genial: eu vou criar seres que me adorem, e a adoração deles encha o meu coração de deleite. Eu pense, eu não estou sozinho, que bom ser paparicado, que bom ser exaltado, que bom ser reconhecido. Não. A Bíblia nos ensina que há tanto amor transbordando do ser de Deus, que por toda a eternidade o Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito dá glórias ao Pai, numa comunhão perene, perpétua e maravilhosa. Há tanto amor transbordando do ser de Deus que Ele nos criou para dar do seu amor, não para receber o nosso amor. Ele nos criou para nos oferecer o transbordar do seu amor e permitir que as nossas vidas encontrassem plenitude nesse relacionamento de amor com Ele. Fomos criados para isso. Fomos criados para isso. A grande mensagem de Marcos aqui nesse começo é mostrar a maravilhosa verdade de que o Filho de Deus entrou no mundo como servo, mesmo sendo rei. O Filho de Deus esvaziou-se de sua glória e veio se humilhar entre os homens como servo, embora sendo eterno rei. Podendo subjugar todas as coisas debaixo de seus pés, ele veio para servir. E isso nos ensina que o reino de Deus é uma modalidade de vida completamente diferente do reino dos homens. Como alguém já disse muito bem, o reino de Deus é uma lógica de ponta cabeça, em que o maior é o menor, em que o grande é o que serve, em que o primeiro é na verdade o último, e a gente olha para o exemplo desse rei eterno, do eterno Filho de Deus, existindo eternamente em glória e se esvaziando de tudo isso para vir em nosso encontro, fazer o que nós jamais poderíamos fazer. Por que isso é importante para nós hoje? É importante porque nós também, numa medida particular, passamos por dificuldades. Como os nossos irmãos em Roma no primeiro século, nós também experimentamos problemas e tristezas que nos desafiam a esperança na vida e que nos desafiam a esperança no ministério. E eu sei que falo para pessoas que estão completamente mergulhadas na dinâmica da vida da igreja. Dificilmente há alguém aqui apenas porque foi convidado e assim, poxa, estou curioso para ver como é que é o programa. Geralmente você está aqui porque tem um contato visceral com a igreja de Jesus. A tua vida está misturada com a vida da igreja. A sua agenda está misturada com a agenda das pessoas que estão debaixo do seu cuidado, da sua influência, da sua mensagem, e nós sabemos como na nossa vida privada e como no exercício do ministério, nós também experimentamos dificuldades, problemas e tristezas. E a melhor maneira de nós vencermos esses momentos é seguindo o mesmo conselho que me parece Marcos pretende dar aos cristãos que sofrem em Roma no primeiro século. É olhando para trás e ver o Filho de Deus morrendo por nós numa cruz para nos tornar filhos de Deus. É ver o Filho rendendo a vida na cruz e sangrando por nós para que nós pudéssemos entender que a nossa vida agora está guardada no amor de Deus. Que nós podemos experimentar lutas, dores e sofrimentos, podemos passar por cenários caóticos da nossa vida, sermos tomados por medo, insegurança, mas uma coisa que não nos escapa e não nos escapará jamais é a certeza de que nós somos guardados no amor do Pai, porque esse amor do Pai não foi conquistado por algo que fizemos pelo Pai. Esse amor do Pai foi conquistado por aquilo que o Filho em quem Ele tem prazer conquistou por nós, Ele nos colocou lá. Isso é consolador. Se Jesus fez por mim o que eu jamais poderia fazer, por que Ele não intercederia agora na minha vida? Se Jesus fez por mim o que eu jamais poderia fazer, por que Ele não intercederia agora na minha igreja? Aliás, na igreja dEle, onde eu sirvo a Ele. Se Jesus fez por mim o que eu jamais poderia fazer, por que Ele não intercederia agora na realidade do meu ministério?
me capacitando em minhas vulnerabilidades, me dando esperança no meio do desânimo, renovando meu coração. Então a gente avança e lemos juntos o texto, a partir do verso 14. Logo depois do batismo, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Marcos é muito econômico na descrição da tentação do deserto. E logo em seguida, a partir do verso 14, ele vai falar sobre as primeiras palavras que saem dos lábios de Jesus no seu ministério público. E diz assim o verso 14: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. É interessante como que as primeiras palavras que Marcos registra de Jesus não é um grande sermão. Não são as palavras do Sermão do Monte. Não é uma correção que ele faz ao equívoco de alguém, não é um debate com os religiosos dos seus dias. As primeiras palavras que saem dos lábios de Jesus, conforme Marcos registra, é uma proclamação da chegada do reino de Deus, um reino que é inaugurado por Jesus e que demanda daquele que vai entrar nesse reino, que vai ser invadido por esse reino, arrependimento. Nós sabemos, e eu disse aqui no começo, que é importante pensarmos vida e ministério no contexto do reino de Deus, porque, via de regra, muitas vezes, em muitos momentos da vida, nós estamos vivendo debaixo de um outro projeto de cultura para a vida que não a cultura do reino. E como você sabe, toda cultura estabelecida tem seus pressupostos. E nós vivemos basicamente numa cultura que entende a nossa realidade da seguinte forma, e aqui eu não quero ser simplório, apenas objetivo. Você e eu vivemos num mundo que tem uma compreensão cultural estabelecida a respeito da existência, que entende o universo como resultado do acaso. Surgiu aí, teve uma grande explosão e um processo de desenvolvimento e evolução foi acontecendo e deu no que deu. Estamos aqui, esse é o nosso mundo, esse é o nosso universo. A cultura estabelecida do nosso tempo pensa no protagonista do universo como sendo o ser humano. E isso cai como mel no lábio de homens e mulheres tão egoístas, numa cultura tão individualista e ego-referente como a que nós vivemos hoje. Então, como o universo é resultado do acaso e o protagonista desse universo é o ser humano, qual é o propósito da existência? O propósito da existência é a felicidade pessoal. É aquilo que eu defino como sendo felicidade para mim, porque eu estou no centro. Se eu não fizer por mim, ninguém fará. Se eu não buscar para mim, ninguém o fará. Então eu corro atrás da minha felicidade individual. E como eu estou tão mergulhado nessa procura por felicidade individual, eu olho para a ética. E sim, a gente vive numa cultura que não despreza a ética. Ela é apenas seletiva na ética. Seja ética individual como ética social. A nossa percepção ética da nossa cultura é a ética da conveniência. Eu acho um absurdo que 200 bilhões de reais sejam desviados anualmente no Brasil pela corrupção. E a gente diz, olha, tem que ter lava-jato mesmo, tem que ter lava tudo, tem que prender todo mundo. Mas a gente não se incomoda tanto assim com as nossas pequenas expressões de corrupção, com os nossos pequenos avanços de sinal, andar no acostamento, pegar uma contramão rapidinho, que não vai fazer mal a ninguém. A gente valoriza a ética desde que ela seja indolor, desde que ela não nos custe muito. A gente espera uma ética que é do outro, que é da sociedade. Aliás, essa sociedade onde estamos inseridos, ela não passa de matéria-prima para a promoção da minha felicidade individual. E é assim, irmãos, que dia após dia, homens e mulheres do nosso tempo, da nossa cidade, do nosso país, estão construindo um projeto autônomo de reino. E sabe qual é o maior desafio da gente? O maior desafio da gente é que nas nossas igrejas, muito provavelmente de segunda a sábado, você tenha um grande número de membros e frequentadores dos seus cultos, vivendo exatamente da mesma forma, estabelecendo o seu reino.
entendendo-se como os protagonistas da vida, olhando o ser humano à volta dele apenas como caminho, como instrumento para a minha realização pessoal, e fazem isso com os filhos, e fazem isso com os cônjuges, e fazem isso com a igreja. O reino de Deus nos apresenta paradigmas diferentes da cultura atual e nos convida a enxergar a realidade de outra forma, porque é a lógica do reino de Deus que vai nos ensinar que o universo não é resultado do acaso, mas é obra criadora de um Deus individual. É resultado da criação de um ser pessoal. Que o protagonista, por conta disso, do universo e da existência, não é o ser humano, ele não está no centro. O protagonista é o Deus Criador. O propósito da vida, o propósito da existência não é a minha felicidade individual, mas é buscar me conectar, conhecer e desfrutar desse Deus que me criou. E que me criou estabelecendo que o meu deleite, a minha completude de vida estaria no relacionamento com Ele. E ali eu acharia a verdadeira felicidade. Não uma felicidade episódica, resultado de prazeres efêmeros que eu busco aqui e ali, ou que o dinheiro pode me proporcionar, ou que uma viagem pode fazer por mim, ou que a noite num restaurante pode me dar. Mas uma felicidade que permanece por causa da comunhão com Ele. A ética no reino de Deus não é a ética da conveniência, mas é a ética da coerência. A gente passa a pautar todos os nossos dias numa busca sincera, embora imperfeita, de viver em conformidade com aquilo que professamos. Porque declaramos que há um rei sobre nós. Porque declaramos que o reino foi inaugurado e o reino de Deus tem valores e princípios antagônicos aos valores e princípios da cultura estabelecida. A sociedade não é matéria-prima da minha felicidade. O reino de Deus me ensina que a sociedade é o espaço da minha missão. É nela que eu manifesto os sinais desse reino que já começou em mim. É ela que necessita perceber que é possível um tipo de existência diferente da que ela experimenta hoje, porque Deus nos chama para uma nova vida. E aí os cristãos deveriam ser estes porta-vozes, esses arautos dessa nova vida, o reflexo dessa nossa vida, dessa nova vida. O ministério de Jesus começa com a proclamação do reino de Deus. É muito mais do que apenas uma expressão, reino de Deus. É a mudança completa de um paradigma. O anúncio do reino de Deus nos lábios de Jesus é um desafio para quem está construindo o próprio reino. Por isso ele incomodou tanta gente. Por isso ele incomodou a classe religiosa do seu tempo. E por isso que muitas vezes Jesus incomoda você e a mim. Por isso que muitas vezes Jesus é o nosso maior problema. Porque ele vai chacoalhar com a plataforma da vida que a gente está estabelecendo. E ele inicia sua proclamação declarando que nós precisamos nos arrepender. Esse é o ponto que Marcos enfatiza aqui. Para se viver o reino de Deus na vida, para se viver o reino de Deus no ministério, e sim, é possível sermos pastores e líderes que estabelecem um ministério à margem do reino de Deus. É louco mencionar, mas você sabe na prática que isso tem acontecido de modo cada vez mais constante. Para se viver o reino de Deus na vida e no ministério é necessário arrependimento. E as pessoas que ouvem as palavras de Jesus sobre arrependimento, e as pessoas que escutam a sua pregação no culto de domingo falando sobre arrependimento, geralmente são levadas a pensar em atos pecaminosos dos quais elas necessitam se arrepender, ou pensamentos pecaminosos que elas necessitam se arrepender, ou sentimentos pecaminosos que elas necessitam se arrepender. E o arrependimento, é claro que passa por aí, mas não se resume a isso, isso seria um reducionismo. O chamado de Jesus não é apenas para um arrependimento de questões pontuais, de deslizes morais pontuais na nossa vida, mas o arrependimento de uma cosmovisão equivocada que nós temos da própria vida. E uma cosmovisão equivocada que nós temos muitas vezes no próprio ministério. Jesus está dizendo que o estabelecimento do reino de Deus em nossas vidas, o estabelecimento do reino de Deus em nossas igrejas, o estabelecimento do reino de Deus em nossa cidade, requer o arrependimento, sobretudo, não da mentira, não da pornografia, não do roubo apenas, porque estas coisas serão, em última análise, a consequência do primeiro e maior arrependimento necessário, que é a troca da lente, que é quando eu consigo olhar para o mundo e para a vida da perspectiva de Deus e não da minha, da perspectiva do reino de Deus e não do reino do meu tempo. É o arrependimento por concebermos a história de maneira errada.
É o arrependimento por concebermos o universo de maneira errada. É o arrependimento por concebermos o nosso lugar na vida de maneira errada. Eu sei que você já pregou isso várias vezes. Qual é a palavra do Novo Testamento para arrependimento? Metanoia. Metanoia significa mudança de mentalidade, troca de paradigma, mudança de percepção de vida. É arrependimento por lermos a Bíblia e por pregarmos a Bíblia em nossos púlpitos como fragmentos, e não como a verdadeira história do mundo e da gente. Se você quiser uma dica de leitura, e eu vi que tem um livro ali, do Michael Gorin, que eu tive o privilégio de ouvir alguns anos atrás no CTPI, muito bem traduzido pelo querido Edu Faria, que está aqui. O livro chama-se O Drama das Escrituras. Esse livro nos ajuda a perceber o fio único da mensagem bíblica, ou a grande história bíblica, ou a metanarrativa bíblica que começa em Gênesis e encerra no Apocalipse. Esse grande drama dividido em 4 atos, da criação, da queda, da redenção e da consumação de todas as coisas. O nosso arrependimento também tem que passar um pouco por aí, pela maneira como nós tratamos o texto bíblico, primeiro na nossa devoção individual. Quando nos aproximamos dali, entendendo a Bíblia como esse mosaico fragmentado de pílulas, de porções motivacionais que vão nos ajudar num ponto específico da vida. E nos inviabiliza e nos impede de sermos mensageiros, usando o texto bíblico, ainda que um fragmento dele, dentro do plano maior, dentro da grande história, fazendo com que ensinemos em nossas igrejas, homens e mulheres a não desenvolverem uma maturidade cristã no Evangelho, mas gente que vai desenvolvendo muitas vezes uma esquizofrenia espiritual. Por quê? Porque a sua leitura bíblica é altamente fragmentada. Ele está triste, ele está cheio de medo, aí ele vai lá para o Salmo que diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansam, e eles falam, meu Deus, agora eu quero descansar, porque eu quero habitar no teu esconderijo. Aí eles estão com raiva de alguém, eles vão para o outro texto e pensam numa coisa ali para o outro texto, e a gente não tem uma leitura única da palavra. Você e eu temos de nos arrepender, não somente de pecados pontuais, e precisamos nos arrepender também deles, irmãos. Porque a gente tem desprezado muito o chamado de Deus à piedade, o chamado de Deus à vida santa. Mas você e eu precisamos nos arrepender do grande pecado, de vivermos há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Quanto tempo de vida cristã você tem? Quanto tempo de ministério pastoral você tem? Vivendo como rebeldes, edificando o nosso reino e usando Deus, edificando o nosso reino e usando o ministério para esse fim, edificando o nosso reino e usando a igreja de Jesus para isso, olhando para a história com as lentes erradas e interagindo com a história de maneira errada. Então Marcos vai avançando e nós vamos chegar na parte final do nosso texto, em que Jesus, após iniciar a sua proclamação do reino, um reino de Deus que demanda de nós arrependimento, ele começa a chamar os primeiros súditos desse reino. Ele começa a chamar as primeiras pessoas que não apenas se renderão e pautarão suas vidas na plataforma do reino, mas serão também promotores desse reino, porta-vozes desse reino. E diz o texto a partir do verso 16: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, que é Pedro, e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. O vento não me ajuda. Preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Então logo Jesus começa a falar do reino de Deus publicamente. Ele escolhe lá os seus 12 amigos, os seus 12 discípulos, que constituiriam esse grupo principal de seguidores de Jesus, homens que seriam formados e se tornariam apóstolos de Jesus. E agora, esse trecho que lemos é o registro de Marcos do encontro de Jesus com os 4 primeiros discípulos que ele chama: o Simão, o Pedro, André, João e Tiago. E há 3 aspectos muito especiais nesse texto que nos apresenta e que nos moldam
a nossa compreensão de vida e de ministério no contexto do reino de Deus. 3 coisas que às vezes na leitura rápida que a gente faz da Bíblia passam batido. A gente não dá conta, mas que são especiais e importantes. Primeiro, o fato maravilhoso de que nessa passagem quem está chamando discípulos é Jesus. É Jesus quem nos chama. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu. Andando pela praia, Jesus viu Simão, seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus começa o seu ministério chamando pessoas a segui-lo. E isso é algo sem paralelo na tradição judaica. Um mestre, e Jesus é chamado de rabi, inclusive pelos rabis de Israel do seu tempo. Nos debates teológicos que tinham com Jesus, eles referiam-se a Jesus como mestre, rabi. E agora, diferente de todos os outros mestres de Israel do tempo de Jesus, que jamais procuravam seus alunos, mas ficavam em seus lugares e eram procurados por homens que desejavam ser formados por sua sabedoria, forjados em seus valores, crescerem no conhecimento que aqueles mestres tinham para que no futuro eles próprios tornassem-se também mestres. Jesus faz o caminho inverso. Ao invés de estar também no templo, ou num lugar de destaque, esperando ser procurado como mestre, ele está caminhando. Ele chega na região da Galileia, ele passa pela praia e ele avista pescadores. Marcos está nos mostrando que Jesus possui um tipo de autoridade diferente de um mestre comum. Marcos está nos mostrando que nós não podemos ter um relacionamento com Jesus a menos que ele nos chame. Marcos está nos ensinando que Jesus é um mestre diferente que vai ao encontro dos discípulos, porque sabe que os discípulos jamais teriam condições de ir a ele por conta própria. E nós sabemos que é assim, que toda a nossa movimentação na direção de Jesus é a resposta do movimento dele em nossa direção primeiro. Que todo o nosso interesse por Deus e devoção por Deus é uma resposta da regeneração que Deus operou em nosso coração, de pedra antes, tornando o coração de carne, nos livrando da morte espiritual que Paulo diz que era a nossa essência quando escreve aos Efésios, e nos dando vida juntamente com Cristo. Isso é, em essência, o que o Evangelho significa. Marcos está dizendo que Jesus vai na direção de alguns homens simples e os chama, porque estes homens simples não teriam condições de ir a ele. E o Evangelho é essencialmente Deus vindo na direção de pessoas impossibilitadas de ir na direção dele. O Evangelho é essencialmente Deus vindo na direção de pessoas indiferentes a ele. O Evangelho é essencialmente Deus entrando em histórias caóticas como as nossas histórias, sem nenhuma outra razão exceto o seu amor por nós, e nos resgatando de nossas histórias caóticas, nos restaurando das nossas histórias caóticas, nos chamando no meio das nossas histórias caóticas para uma nova vida e para uma vocação maravilhosa e fascinante. Se você é um colega de ministério meu e está aqui, se você é um pastor, pare por um instante para fazer esse exercício, pense na sua história e diga: cara, eu sou pastor. Eu, pastor? Eu, alguém capacitado pelo Espírito Santo para ensinar a outros, para discipular a outros, para apontar o caminho do reino a outros. Eu sei de qual história caótica Deus me tirou. Eu sei a minha origem. Mais do que isso, eu sei o que é aqui dentro. Eu sei o que é aqui dentro. E que por natureza eu jamais teria a predisposição de pensar: olha, eu acredito que a vocação para o ministério pastoral deve ser algo sublime, desejável, e eu acho que é isso que eu quero para a minha vida. Viver, se fosse para ser um pastor sério, viver diariamente debaixo do escrutínio moral de um monte de gente, debaixo da leitura de juízo de um monte de gente. Tudo que o pastor e a família do pastor fazem é avaliado moralmente. A roupa que veste, o carro que anda, se pega BRT, se pega Uber, se viaja de ônibus para o Rio ou se vem de avião, se come muito, se come pouco, se chega cedo nos aniversários, se chega tarde nos aniversários, tudo é julgado moralmente. Quando você teria a brilhante ideia de falar assim: tá aí,
Eu quero isso, um monte de gente invadindo minha vida, me julgando, me avaliando, eu me expondo para eles, lidando com os problemas caóticos da vida deles. Quando? É Jesus quem faz isso. Jesus consegue pegar esse negócio esquisito que é a vocação e fazer o nosso coração se fascinar com isso, se encantar com isso, olhar para isso e dizer: eu não consigo enxergar a minha vida vivendo de outra maneira que não servindo a Deus na vocação. Marcos apresenta Jesus como rei. E esse rei não é apenas alguém com autoridade para dizer o que precisa ser feito para conquistar o reino. Esse rei é alguém com poder e autoridade para fazer o que precisa ser feito e então oferecer a você e a mim o reino do seu Pai como uma boa notícia, como uma boa nova. O maravilhoso de tudo isso é que somos lembrados que o florescimento das nossas igrejas locais não se dá de outra maneira, querido. Que não seja Jesus chamando pessoas, Jesus inserindo pessoas em seu reino, e Jesus conectando pessoas que Ele insere no reino a uma comunidade local, a sua e a minha. Sabe o que é libertador? É que o florescimento da sua igreja não depende, em última instância, dos seus esforços morais ou espirituais. Não, eu sei que é importante que você pregue bem, eu sei que é importante que você estude, eu sei que é importante que você faça exegese, eu sei que é importante que você forme líderes, eu sei que é importante que você discipule. Mas, em última instância, as pessoas não serão atraídas ao seu pastoreio por quem você é, mas por quem Cristo é. E Cristo vai colocar algumas pessoas debaixo do seu pastoreio. E cumpre a você e a mim, como dizia o saudoso reverendo Antônio Elias, buscar profundidade no nosso ministério. Buscar profundidade na nossa comunhão com Deus e não se preocupar necessariamente com a expansão do nosso ministério. A expansão é campo de Deus. Deus não segue nossas lógicas. Não somos nós que temos o poder de convencer e cativar pessoas, mas o próprio Rei do reino que as convoca e as coloca debaixo dos nossos imperfeitos ministérios. Você já se sentiu assim? Eu me sinto assim todo domingo. Todo domingo. Não só domingo, mas o domingo é mais forte. As pessoas estão ali, saíram de suas casas, foram com suas famílias, pegaram o domingo, que é um tempo de descanso para a maioria das famílias, e foram até o lugar em que você ensina, prega, pastoreia. Geralmente movido por um senso de inadequação terrível, pedindo a Deus misericórdia para subir num púlpito ou para segurar um microfone e falar por 30, 40, 50 minutos para uma audiência. Esse texto nos ensina ainda que Jesus chama pessoas ocupadas. No verso 16, ainda na segunda parte, o texto diz: viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar porque eram pescadores. Verso 19, indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Estavam trabalhando. Simão trabalhava, André trabalhava, Tiago trabalhava, João trabalhava. E eu sei que numa cidade global como o Rio de Janeiro, eu sei que num contexto urbano, como é o contexto da maioria de nós aqui, a própria imagem da pesca nos transmite a cena de que ou é alguém de férias, ou é um idoso, ou é alguém seguindo o conselho do caminhoneiro que colocou no para-choque: está estressado, vai pescar. E aí o sujeito vai para a beira da praia, coloca lá a isca no anzol, lança no mar e torce para que nenhum peixe morda, só para ele ficar sentadinho olhando a vara paradinha lá no alto, porque ele está estressado, ele só quer relaxar ouvindo o barulho do mar. A pesca era uma das principais atividades econômicas dos dias de Jesus. Não era um lazer, não era um descanso, não era um refazer dos ânimos. Aqueles homens não estavam ociosos, aqueles homens não estavam com a agenda disponível e por isso poderiam facilmente aderir ao chamado de Jesus. Eles eram pessoas muito ocupadas. Muito ocupadas. Pessoas chamadas por Deus para a sua missão nunca são pessoas desocupadas ou ociosas. E basta a gente olhar para o texto bíblico, basta a gente olhar para a narrativa bíblica para perceber isso. Quando Moisés ouve a sua maior vocação, voltar para o Egito,
libertar o povo hebreu da escravidão de quase 400 anos no Egito. Quando Moisés ouve o chamado de Deus como sendo o libertador daquele povo, onde é que Moisés estava? Na praia pescando? Ele estava no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Era o trabalho dele, e ele tinha um patrão terrível, o próprio sogro, pensa. Ele trabalhava para o sogro. Era o trabalho. E Deus lhe chama para a maior missão da sua história. Neemias, quando entende que tem que ir para Jerusalém, restaurar o que estava destruído, restabelecer o que estava corrompido, ele não estava de férias no Caribe, ele era copeiro do rei. Uma das atribuições mais importantes de um reino. Um trabalho essencial, importante, possivelmente bem remunerado. E no meio de sua agenda caótica e profissional, esse homem é chamado por Deus para uma missão. Davi, quando recebe a sua vocação real, novinho que era, e você conhece o texto bíblico, de Deus dizendo a Samuel, vá para a casa de Jessé. Lá na casa de Jessé, um dos filhos de Jessé será o próximo rei. Eu quero que você unja o próximo rei de Israel. Samuel obedece, vai lá, passa em revista os filhos de Jessé, e Deus não confirma em seu coração nenhum deles. Então ele pergunta para Jessé, Jessé, não tem mais ninguém? E aí Jessé lembra, tem um novinho, tem um ruivinho. Ele está lá no campo pastoreando as ovelhas, vou mandar chamar e busca Davi. E quando aquele menino jovem, ruivinho, com sarda no rosto, chega na sala, Deus fala a Samuel, é ele, Samuel. Onde estava Davi quando é ungido rei? No campo, apacentando as suas ovelhas, trabalhando. Por que isso é importante, queridos? Porque todos nós aqui somos pessoas extremamente ocupadas. Se você é um pastor em tempo integral, como eu sou pastor em tempo integral, eu tenho certeza que você pode dizer a respeito da sua agenda de vida que ela é possivelmente caótica. Que você regularmente se vê com mais compromissos para atender do que tempo disponível para fazer isso. E fazendo mágica para equilibrar tempo de qualidade com a sua mulher, com os seus filhos, com os seus amigos, tempo de ócio criativo, tempo de lazer e tempo de ministério. Nós somos ocupados. E as pessoas que nós pastoreamos em nossas comunidades são extremamente ocupadas, porque a gente vive num tempo onde a vida parece exigir cada vez mais de nós. E o que esse texto nos ensina, gente, é que é no meio das nossas agendas agitadas que Deus está nos chamando para olhar a vida com as lentes certas. É no meio das nossas agendas confusas que Deus está nos chamando para entender que viver é seguir a Jesus. Que viver é estar atrás de Jesus e envolver-se na missão de Jesus. Ser discípulo, testemunhar do Evangelho. Não importa se você é pastor, professor, médico, bancário, gerente, servidor público, político, músico, estudante, não importa. Através das nossas vocações e para além delas, Deus está nos chamando em Cristo. Deus está nos capacitando pelo seu Espírito Santo para sermos discípulos de Jesus, para sermos agentes do reino de Deus no mundo e pescadores de vidas. Pescadores de vidas. Sigam-me. Simão, André, João, Tiago, sigam-me. E eu vou fazer uma coisa na vida de vocês. Sigam-me. E vocês vão ganhar uma outra agenda de vida. Sigam-me e eu vou ressignificar a vocação de vocês. Apenas sigam-me e eu farei algumas coisas. Isso é inspirador, porque não precisamos assumir um tipo de messianismo no ministério que nos faz tolamente querer não incomodar pessoas ocupadas de nossas comunidades. E aí o que a gente faz? Tolamente, assumimos toda a carga sozinhos. Meu amigo, você sabe disso porque você prega isso. Mas só para te lembrar, quem morre pela igreja é Jesus, e ele já fez. Quem morre, quem sacrifica a vida pela igreja de modo perfeito, como o Messias que é Jesus. Cuidado para você não ter um falso amor que na verdade é um disfarce desse seu messianismo, que te faz não querer formar gente, te faz não querer engajar pessoas no serviço, não confiar em pessoas para que elas façam coisas específicas, ainda que errem,
e você tenha que acertar, e aí você concentra tudo em você, se torna um líder centralizador. E o pior é que se a coisa cresce, você vira um líder centralizador e tirano. Por fim, queridos, esse texto nos ensina que Jesus chama e capacita pessoas comuns. E essa, para mim, é a coisa mais bonita desse texto. Jesus não foi buscar como discípulos os estudantes de teologia da época. Jesus não ligou para o Mackenzie. Jesus não pediu o CR dos alunos do Martin Busser, do Seminário Presbiteriano do Rio, do Seminário Batista do Sul, e disse, olha, me dá aí a melhor turma, me dá aí os melhores exegetas, me dá aí o pessoal com uma boa noção de grego e hebraico, eu estou começando um projeto bacana aí, e eu preciso de gente para o meu time, eu preciso de gente boa, eu preciso de gente qualificada. Percebe que Jesus não vai atrás dos membros da elite religiosa de Israel? Ele está passando ao largo do templo aqui, gente. Tem algum problema nessa nossa espiritualidade de templo? Porque muitas vezes a gente está espiritualizando tanto o templo e a gente esquece de olhar o movimento de Jesus, que está estabelecendo um reino na vida que passa pelo templo, mas não é refém dele. Jesus não está atrás da elite religiosa de Israel dos seus dias. Ele chama gente comum. Jesus não buscou os mais celebrados da sociedade. Ele não pensou estrategicamente, após ser mentoreado por um coaching, que ele deveria buscar alguns mais célebres da sociedade de Israel dos seus dias, gente um pouco mais conhecida, porque gente conhecida poderia dar destaque para um Jesus desconhecido começando ainda o seu ministério, ninguém sabia quem era Jesus. Vai que aquela pessoa famosa tira uma selfie com Jesus, publica no Instagram, e aí gera um burburinho, uma curiosidade, caramba, quem é esse cara aqui andando com ela? Quem é esse cara aqui andando com ele? Não, Jesus não vai atrás disso. Jesus foi atrás de gente comum. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem é que estabelece um reino com 4 pescadores? Vou começar um reino aí, hein? E vai ser o reino. O negócio vai desfazer a lógica humana aí, é forte demais. Bacana, vou começar chamando 4 pescadores. Jesus é louco. Você plantou igreja? Eu estou plantando agora. Se você está plantando igreja, ou se você passou por essa experiência, você teve aquela firme certeza de que Deus tinha te concedido um grupo base para a plantação daquela igreja de crentes notáveis. Fala assim, cara, que gente, mas olha, eu não preciso nem me consagrar, porque esse grupo base já é consagrado demais. Ou você se viu surpreendido por Deus muitas vezes fazer do seu grupo base quase que um protótipo da caverna de Adulão. Fala, Deus, podia ser um pouquinho menos problemático esse pessoal aqui, podia ter um pouquinho menos de crise no casamento, um pouquinho mais de cuidado de vida moral, mas é isso aqui mesmo, são essas pessoas que o Senhor está engajando aqui. E eu sei que às vezes desanima. Confissão, tá, gente? Confissão. De alguém que olha e fala, caramba, eu olho para o processo do Rodrigo, é diferente, cara, o pessoal lá é engajado, eu olho para o processo do fulano, não, poxa, ali tem, tem gente que pega e fala, tem gente que ensina, e eu falo, Deus, que inveja santa dessas pessoas. Mas eu olho para o rei, que veio estabelecer o reino do seu pai, e ele começa com 4 pescadores. Não é maravilhoso que ele estivesse disposto, desejoso de ter pessoas simples, com pouca instrução formal, como esses 4 pescadores eram, e apesar de todas as aparentes contrariedades, transformá-los em instrumentos da salvação de muitos. Transformar essa gente inviável em líderes que pelos seus testemunhos revolucionariam o mundo. Gente, mais de 2000 anos depois, e nós estamos aqui num encontro de pastores e líderes falando de Pedro, João, André e Tiago, que um dia mexiam nas redes e cuidavam da pesca na beira de uma praia e viram um rabi passando que disse, sigam-me e eu vou fazer algo na vida de vocês. E eles creram e eles foram capacitados e a mensagem deles chegou a nós como um legado.
E não é a estação final, porque esse mesmo legado do Evangelho é aquilo que nós deixaremos como herança. Então a gente continua em missão. E não é maravilhoso perceber que apesar de mim e apesar de você, Ele está nos chamando para fazer algo muito maior do que a nossa própria história e do que a nossa própria vida. Ninguém creu mais no homem comum do que Jesus. Ninguém. Ninguém. Isso é consolador para nós. Jesus chamou homens iletrados e com eles revolucionou o mundo, porque Ele não precisa de estrelas. Ele precisa apenas de homens comuns que creem que Deus é incomum. Ele precisa apenas de pessoas vivendo o ordinário das suas vidas, mas sabendo que servem a um rei extraordinário. Você conhece John Wesley? Eu estou encerrando. John Wesley foi perguntado certa vez a respeito do que era necessário para transformar a sociedade da Inglaterra do seu tempo, no século XVIII. John Wesley viveu no período da Revolução Industrial. E como consequência, ele viu o seu país marcado por muitos desempregados e pelo consumo abusivo do álcool. Então, a vida moral nos dias de Wesley era decadente e havia uma igreja cristã estabelecida, mas adivinha, a igreja era irrelevante na sociedade. E aí um dia perguntaram para Wesley, o que é necessário da parte de Deus? O que é necessário acontecer para que esse país mude? E eu sei que você conhece essa célebre frase, Wesley disse, dê-me 100 homens que não temam a nada senão a Deus, e com eles eu abalarei o mundo. Wesley não estava dizendo com isso, eu sou o cara, me dá pouca gente que eu resolvo. Ele estava só dizendo o seguinte, Deus não precisa de muito mais do que um punhado de pessoas comuns, que não permitem que seu coração pare, freie por nada que não a sua consciência cativa a Deus. O seu temor está em Deus, o seu amor está em Deus, eles desejam Deus, então me dê apenas 100 homens como esses, e eu abalo o mundo. E queridos, talvez Wesley não tenha abalado assim o mundo como um todo, mas ele foi um dos principais instrumentos de Deus para o avivamento que varreu a Inglaterra. Porque ele um dia creu que Deus é poderoso para fazer coisas grandes com gente simples. Foi assim com pessoas comuns que Jesus causou a revolução do mundo, do qual hoje nós somos filhos e somos mensageiros. E talvez você olhe para a sua vida aqui nesse encontro e para os resultados do seu ministério até aqui e diga, quem sou eu para servir? Quem sou eu para dizer que sou contado por Deus nessa grande missão? Quem sou eu para compartilhar o Evangelho de modo destemido e confiante? Olha, Roberto, de alguma forma Deus me inseriu num contexto, num bairro, numa rua, numa sociedade em que eu me sinto tendo a necessidade de pedir desculpa para abrir a boca e falar do Evangelho. Quem sou eu para ser instrumento de Deus no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Goiás? Isso é tudo grande demais e a mudança tem que ser grande demais, feita por gente preparada demais. Nós erramos quando pensamos assim, porque a grande questão é que nessa história, nada diz respeito a quem nós somos ou ao que nós temos. Nada. Nessa história, tudo diz respeito a quem Jesus é e o que Ele tem para fazer em nós, primeiro, e através de nós depois. É Ele, é tudo com Ele. A igreja de Jesus começou com poucos pescadores e espalhou-se pelo mundo. A igreja segue avançando na sociedade através de pessoas comuns e ocupadas, através de pastores imperfeitos, através de líderes assustados, que são chamados por Jesus e capacitados pelo Espírito Santo para serem testemunhas do Evangelho na cidade. Quem capacita é o próprio Senhor, não porque nós somos bons, não porque nós somos capazes, mas porque Jesus, que é o Rei, que veio estabelecer o reino de Deus em nossas vidas, em nosso mundo e em nosso ministério, é tudo que nós precisamos. Jesus é suficiente para nos capacitar. Jesus é suficiente para nos usar. Eu queria muito orar com você, pedindo a Deus que nós tenhamos a condição verdadeira de, em nossas vidas individualmente, no campo da nossa devoção particular, mas também no exercício do nosso ministério, na realidade local que Deus nos estabeleceu, que nós vivamos
a ambição de firmar as nossas vidas na plataforma do reino e de fundamentar os nossos ministérios, o nosso trabalho pastoral, o nosso trabalho como líderes, como professores de escola bíblica, como instrutores de crianças, como diáconos, na mesma plataforma do reino. Que Deus nos livre de instaurar, usando o seu nome, usando o seu povo, usando a sua igreja, o nosso próprio reino. Mas que nós sejamos apenas homens e mulheres felizes por nos considerarmos súditos de um reino poderoso que está se expandindo pelo mundo e em breve será concreto diante de todo olho. Diante de todo olho. Senhor amado, nós te bendizemos nessa tarde. Te louvamos porque ao nosso coração é permitido o confronto com a tua palavra e com a tua verdade. Nós não somos pessoas que não erram, nós não somos pessoas que não falham, pelo contrário, nós acumulamos falhas, erros, fracassos e muitas vezes, porque o nosso coração é ligeiro para se distanciar do Senhor, da sua palavra, da devoção ao Senhor, nós nos convencemos de que, de alguma forma, a igreja que a gente pastoreia é um projeto nosso, de que o florescimento dessa igreja que a gente pastoreia é trabalho nosso, de que o resultado, as consequências, os benefícios ou os malefícios do exercício pastoral que nós estamos experimentando é exclusivamente nosso. E a gente então assume a lente errada da história, porque deixamos de entender que antes de sermos pastores, líderes, gente que ensina, gente que prega, nós somos homens e mulheres comuns, chamados a ser súditos, vivendo na plataforma do seu reino, tendo o Senhor como o único rei, e um coração esvaziado de qualquer outro tipo de ambição que não seja viver para a sua glória e fazer a sua glória conhecida entre os homens. Então nos ajude, Senhor, para que não desejemos ter igrejas ancoradas no reino, enquanto as nossas vidas não são experimentadas na dinâmica do teu reino. Comece em nós, comece em nossa realidade, comece em nossos lares, e que isso se espalhe então no campo de influência que o Senhor nos tem permitido viver. Em nome de Jesus nós oramos com graça e misericórdia que te pedimos. Amém e amém.